Oi pessoal, meu nome é Davi Martins e esse é mais um vídeo do canal sobre livros. Como tínhamos combinado, o vídeo de hoje vai ser uma resenha, mas antes de mostrar o livro de hoje, deixa seu like, comenta, a gente tem respondido os comentários diariamente, mesmo depois da série de Halloween. Se inscreve no canal, a inscrição de vocês é super importante pra gente e pro canal. Ativa o sininho para não perder as atualizações do canal. E a resenha de hoje é A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Para começar, eu queria falar como que eu descobri esse livro e por que eu escolhi ler ele recentemente. Esse livro veio no clube de assinatura da Tag Inéditos, em julho de 2021, eu não conhecia ele. Vocês devem imaginar por que eu escolhi ler esse livro, mas mesmo assim eu vou contar para vocês. Resolvi ler por causa da polêmica envolvendo ele, porque eu queria ter uma opinião a respeito disso. Porque a gente adora uma polêmica. Não, a gente não adora uma polêmica, mas a gente gostaria de participar dessa discussão. Será que a discussão já tá velha? Se ficou velha foi por causa da série de Halloween. Mas eu já tinha começado a ler esse livro antes da série de Halloween. Tive que parar durante o mês de outubro. Voltei agora e terminei para que a gente soltasse o mais rápido possível o vídeo sobre a polêmica de alguns meses atrás, talvez 2. Vou colocar o livro aqui na estante para vocês ficarem vendo ele. Um destaque. E agora vamos falar sobre o autor. O Matt Haig é um autor que eu não conhecia, apesar dele ser um romancista e jornalista inglês, que já tem 2 best-sellers publicados, ele já tem 6 ficções para adultos já publicadas, incluindo a Biblioteca da Meia-Noite, e ele tem também livros para crianças e adolescentes. Ele venceu o prêmio Goodreads de ficção 2020 com a Biblioteca da Meia-Noite, tem uma escrita super leve, pelo menos na Biblioteca da Meia-Noite, e pelo que eu estudei dele, ele gosta de escrever como uma forma de terapia. Por isso, inclusive, um dos temas favoritos dos livros dele são temas ligados à saúde mental. Agora é chegado o momento da gente falar sobre o livro sem spoilers. O livro conta a história de Nora Seed, que é uma mulher de 35 anos que tem uma vida muito triste. Então ela tem problemas de relacionamento com a família, problemas de relacionamento com os amigos, tá com problemas na vida pessoal e na vida profissional. E a única coisa que motiva ela a continuar vivendo é um gato que ela tem, que morre logo no começo da história. Isso não é um grande spoiler. A morte desse gato leva ela a tomar uma ação drástica que faz com que ela conheça a Biblioteca da Meia-Noite, que é um espaço etéreo, metafísico, onde ela consegue corrigir erros do passado e viver novas possibilidades de vida. A Biblioteca da Meia-Noite é um lugar infinito de todas as formas, tanto espacialmente quanto na quantidade de livros que tem, e cada livro representa um ponto de ramificação na vida da Nora Seed. É a timeline da série que a gente estava assistindo do Loki. É exatamente esse conceito da timeline do Loki. Cada ação que ela toma cria uma ramificação na linha do tempo principal. É isso, é exatamente isso. E aí ela pode escolher qual que é a melhor ramificação, ver onde ela errou, é isso, né? É isso. Nesse processo da Nora Seed viver várias vidas alternativas, ela vai aprendendo várias coisas interessantes, universalmente válidas, ou seja, vale para todos nós, e que ajudam ela a se reconectar consigo mesma. Essa é a ideia geral do livro. Legal, né? Legal. Eu gostei, mas não vou antecipar a nota. Nota só no final. Isso quer dizer que você não concorda com a polêmica que surgiu, que o livro é ruim. É o momento da gente falar disso? Não, vamos deixar mais pra frente. Vamos deixar mais pra frente para criar suspense. É, tá bom. Para encerrar essa parte sem spoilers, eu queria dizer quem eu acho que gostaria desse livro. Primeiramente, pessoas que gostam de escrita simples e que querem ler uma ficção por puro entretenimento. Também recomendo esse livro para pessoas que gostam de histórias contemporâneas com alguns elementos fantásticos. Elementos fantásticos? O que tem de elemento fantástico? A Biblioteca da Meia-Noite? Ah, pode ser considerado? Com certeza. O que é a Biblioteca da Meia-Noite? Um lugar etéreo aí. É como que você chega num lugar em que você pode viver qualquer uma de suas vidas. Ah, tá bom. É o guarda-roupa de É, Nárnia. é um fantástico. O guarda-roupa é fantástico. Tá bom, justo. É um livro super interessante para quem gosta de livros de autoajuda e de crescimento pessoal e quer ler uma ficção. Também é um livro recomendado para quem gosta de ficção especulativa. E se? O livro inteiro é e se? E se Eu não tivesse tomado aquele sorvete na praça? tem isso, né? E se eu tivesse aceitado aquele date?
E se eu tivesse me mantido na banda? E se eu tivesse aceitado a carreira de glaciologista? Você não vai comentar nada? Eu tô pensando em si da minha vida. Tem vários ICs pra vida de Qual? todo mundo. Não Fala o sei. seu. E se eu não tivesse ido fazer engenharia no interior de São Paulo? Esse é um bom em si. Eu poderia ser um médico cearense ou um advogado cearense, não sei. E a gente nunca teria se encontrado. Não, provavelmente não. Tem várias possibilidades. Então é um livro para quem gosta de ficção especulativa, porque o livro inteiro é fundamentado no IC. Só que é uma ficção especulativa da vida de Nora Cid. O livro não vai ficar se escrevendo para cada pessoa diferente. Não é um leitor de mente, né? Não, normalmente ficção especulativa especula sobre o futuro, não sobre a pessoa em si, ali, uma pessoa específica. E se os robôs dominassem o mundo, não é? E se Nora Cid tivesse ido num date? Tem uma escala aí de especulação. Entendi. É um livro bom para quem gosta de histórias bonitas e segundas chances, redenções. Por fim, é um livro que é super interessante para quem gosta de Psych-Lit, porque é um livro que fala de tema de saúde mental. Então é uma categoria dentro do Psych-Lit que é a saúde mental. Psych-Lit, relembrando, é aquele mesmo gênero que tá 13 razões porque as vantagens de ser invisível. Isso. É um gênero, é literatura doente, né? A tradução, que seria uma literatura que aborda doenças contemporâneas, como ansiedade, depressão, pode ser algum problema congênito também, no caso do Extraordinário. É um livro muito bom para adolescente, vamos dizer assim. Não, eu não acho que o adolescente consegue captar toda a profundidade do livro, não. Ele tem uma profundidade, né? Não é também abissal. No caso, seria de jovens adultos pra frente aí. Eu acho que uma pessoa muito jovem talvez não consiga captar realmente a essência do livro. Tem uns problemas muito adultos, assim, fui demitido. Uma pessoa muito jovem pode pensar, fui demitido é ótimo, posso viver a vida só dormindo e assistindo desenho animado. E não é assim. Não é. Agora, chegado o momento da gente comentar sobre o livro sem se preocupar com spoilers. Então, de agora em diante, teremos spoilers sim. Spoilers. Para começar essa sessão... Mediúnica. Não. Para começar essa sessão, eu queria dizer que eu gosto muito do tema desse livro. Talvez não seja o tema principal. O tema principal eu acho que é saúde mental. Mas eu gosto muito desse tema de possibilidades. Eu trabalho com análise estatística. A gente faz análise de futuro e Monte Carlo, várias palavras esquisitas aí para alguns. E eu gosto de consumir coisas sobre possibilidades e alternativas, futuros alternativos. Então, eu fiquei pensando sobre essa questão das possibilidades e foi uma das coisas que me motivou a querer ler o livro também, além da polêmica. A gente já falou, por exemplo, num vídeo do What If da Marvel, que justamente ela muda algumas premissas básicas e se questiona. E se acontecesse determinada coisa em vez de outra? Um filme que eu adorava quando eu era mais jovem é O Efeito Borboleta, que aborda justamente essa questão, só que com viagem no tempo. Então ele viaja no tempo para algum ponto específico da vida dele e tenta mudar alguma coisa para conseguir um resultado melhor. Normalmente ele piora as coisas. De Volta pro Futuro também tem isso. Tem. Ele volta no tempo de bobeira, só que ele estraga o encontro da mãe dele com o pai. E aí a mãe dele, em vez de se apaixonar pelo pai, se apaixona por ele, que é o filho. Então, tipo assim, se ela se apaixonar por ele, ele nunca existiu, criando um paradoxo temporal. E aí ele tem que consertar isso na história, só que cria outras histórias, porque tem 3 filmes, né? Então não para aí. Mas explora esses e se também, né? E se ele pegar uma revistinha do futuro e o vilão apostar nos jogos já sabendo o resultado e ficar rico, o que acontece com a cidade? Tem esses e se's por ali também. Então assim, essa premissa, ela é muito legal e ela é muito explorada em várias mídias. Recentemente, o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também aborda isso, também traz uma questão super-humana subjacente à história principal, mas ele também traz essa questão de múltiplas linhas do tempo com pequenas variações nas escolhas. Traz, ele também explica essas ramificações da linha do tempo, né? Esse multiverso. A Marvel tem explorado nos filmes principais também, não é só Loki, né? Não, tem. O multiverso tá presente no universo da Marvel hoje. Então, assim, eu gosto muito dessa questão das múltiplas possibilidades, mas eu acho que o livro explorou isso de uma forma muito simplista e muito fatalista em algumas vezes.
Então tem um momento lá que ela fala, eu queria ir para uma vida em que eu aceitei o sonho do Dan, que é um dos primeiros namorados dela, e eles foram pro interior montar um pub. Daí ela vai e dá tudo errado. Então assim, eu acho que ele é muito fatalista nessas escolhas, até para trazer a moral mais rápida, senão o livro teria 700 páginas ou seria uma série. Mas isso prejudica um pouco o tema da possibilidade. Porque se as possibilidades são tão fatalistas assim, será que eu tenho tantas possibilidades? Será que eu tenho uma biblioteca infinita mesmo? Pode ter tido uma realidade com esse pub que pode ter dado certo, então. Pode, mas eu acho que ela foi vítima daquela questão do gênio, né? Tem que ter cuidado com o que deseja e o gênio sempre dá um jeito de te dar uma coisa pela metade. É porque ela escolhe o ponto que ela quer alterar, né? Isso. Ela não escolhe, eu quero assim, assim, assado. Ela só escolhe, eu queria fazer isso em vez disso. Isso. Ou seja, ela escolheu ir pro pub. Então não teria outra realidade em que o pub desse certo. É isso que você tá falando da fatalidade, né? Mas existem outras realidades, só que ela tem que ficar mudando micro coisas. Mas isso não fica muito claro, assim, é meio etéreo. E quando ela escolhe, ela diz, eu queria ir para a realidade em que aconteceu tal coisa, mas na verdade essa é uma realidade em que aconteceu tal coisa. Existem várias, né? Entendi. Falando agora sobre a personagem principal, Nora Seed. A Nora Seed toma ações drásticas que nesse momento do vídeo a gente pode falar que ela tenta se suicidar. Eu tenho muita empatia com as questões que ela vivencia, até porque eu vi amigos viverem coisas parecidas e eu também sofri coisas parecidas na vida, decepções, problemas de relacionamento, é uma coisa bem comum, assim. Então você consegue empatizar com ela num primeiro momento de uma forma geral. Mas é difícil você empatizar com ela nas escolhas que ela vai fazendo ao longo da história. Tem vários motivos, mas um deles, por exemplo, é que a Nora Seed é uma mulher super estereotipada que vai definindo a si mesma e as coisas de sua vida a partir de relacionamentos amorosos com homens. Então isso é determinante para ela, tanto que a primeira escolha de ponto de divergência que ela faz é ir viver o sonho do primeiro namorado dela, o primeiro marido dela. Que é o pub, né? Isso. Não é um sonho dela, é um sonho dele. Que ela acha que foi por causa dela não ter escolhido viver o pub que acabou o relacionamento, enfim. Um outro exemplo é que tem uma das vidas que ela escolhe viver, que é uma vida relativamente difícil, porque ela está numa região polar, como glaciologista, mas ela é feliz naquela vida. Só que ela desiste dessa vida por causa de um sexo que ela faz com o Hugo e se decepciona mortalmente com o sexo, aí ela sai dessa vida. Caraca, que escrota. Então, assim, tem vários momentos em que você pensa isso. Que escrota. Tipo assim, caraca, tu tá exigindo muito. Você quer que tudo seja extremamente perfeito. Né? Um sexo foi suficiente pra ela definir que aquela existência não era legal pra ela. Se fosse assim, não tinha um ser humano vivo no planeta. Pois é. Achei ela super exigente. E ela tava super bem lá, né? Tava. Foi uma vida que ela experimentou uma conexão com a natureza que ela não tinha sentido ainda na vida. E que ela teve uma experiência de vida ou morte ali, confrontando um urso polar, que trouxe de volta a vontade dela de viver. Então, assim, o sexo naquele mundo é tão insignificante com tudo que ela conseguiu ali. Então é estranho ela ter desistido daquele mundo e fica parecendo uma falha de roteiro só para levar pro final que a gente, obviamente, espera que vai acontecer já desde cedo. Que é o final dela passar por tudo isso e aprender que a vida dela é a melhor vida possível. Eu gosto muito de filosofia, mas eu definitivamente não gostei da forma como ela usa a filosofia nos raciocínios e na fala dela. É uma forma rasa e que pode levar a umas interpretações levianas de coisas super complexas. Eu entendo o autor ao trazer essas citações, no sentido de chamar a atenção de pessoas que gostam de ficção para um novo universo, que é o universo da filosofia. Então, eu acho válido esse esforço, mas acho que algumas citações foram usadas de forma leviana. Por exemplo? Por exemplo, ele tem uma citação do Sartre que diz que a vida começa do outro lado do desespero. Essa frase, sem um contexto mais robusto, ela pode te induzir a algumas coisas. Do tipo, ela começou uma vida, então, que ela chegou no desespero, se suicidou, e aí que começa a vida. Então eu vou me suicidar amanhã. Esse é um tipo de raciocínio que você pode chegar sem um contexto mais robusto. Então o Sartre, aqui, quando ele fala de desespero, ele fala de um desespero nihilista, de você perceber que as coisas não têm sentido e que você está sozinho no mundo, para a sua existência. Não está falando de relação com o outro, não está falando de nada. Uma outra coisa que me incomoda na Nora é que ela se define muito
Eu falei dos homens e das habilidades que ela tem. Então ela fica pensando nas realidades alternativas, muito baseada no, sei tocar piano, então será que se eu tivesse seguido a carreira do piano? Sei nadar, será que eu teria sido uma atleta olímpica? Essa é uma das que ela vai, inclusive, né? É uma das que ela vai, sim, a outra também. Ah, é? Ela vira popstar. Ah, você falou que ela era Não é piano. Eilish, né? Isso, ela não toca piano, ela toca teclado, né? Mas é isso. Essa vida dela ser nadadora profissional é até muito boa também, né? É boa. Ela só volta porque ela tá de mal com o pai, um negócio assim, né? Ela volta porque a mãe morreu mais cedo. Que também não era boa pessoa com ela, assim, a mãe dela. Nem a mãe nem o pai, né? Ela fica voltando por causa das outras pessoas também, não é nem por causa dela. Ela recorre nesse comportamento, assim. Desagrada um pouco, porque você diz, gente, chega. Você faz uma vez, tudo bem, mas faz 5 vezes, cansa. E ninguém é legal com você, né? Isso, ela tinha que pensar nela, né? E assim, eu entendo que isso faz parte do processo de descoberta dela, de si mesma. Até porque ela tá vindo de uma situação super fragilizada, que esvaziou o sentido da vida dela a ponto dela se matar, né? Ou tentar se matar. Mas ela recorrentemente fica buscando esse sentido nas outras pessoas e a narrativa fica repetitiva por causa disso. Enfim, ela é uma pessoa super confusa, que parece que não se conecta genuinamente com ninguém ao longo da história. E eu achei que isso trouxe um aspecto de maldade pra ela. Parece que ela é uma pessoa ruim. E eu não sei se ela é uma pessoa ruim, ela só era uma pessoa triste. Uma pessoa que estava desamparada, sozinha, desamparada no sentido de relações, né? Relações com amigos, relações com familiares. Então, ela não era uma pessoa ruim, mas muitas vezes na história, na forma como ela não consegue se conectar com ninguém, ela parece uma pessoa ruim. Isso é péssimo pra ela e pro livro. É difícil porque ela é a personagem principal e ela também não chega a ser uma vilã. Se for uma vilã, a gente se conecta com vilões. Vamos dizer que ela é uma pessoa exigente, né? Bastante. Eu não gosto de pessoas muito exigentes, então se eu lesse, eu não li, né? Eu soube do livro só por você, mas se eu lesse, eu acho que eu ia ficar com super raiva dela. Tipo, cara, se contente, entendeu? Você foi pra vários universos maravilhosos e você voltou por puro capricho. Isso acontece, você tem essa sensação algumas vezes ao longo da história. Eu não sei se é proposital do autor, né? Às vezes ele queria isso também. Com certeza ele queria isso, porque ele tem até uma frase que ele coloca: gostar de uma vida não significa que você viveria nela. Não tem como negar que o livro pode ser considerado uma obra de ficção que traz muitas reflexões existencialistas no sentido da filosofia do Sartre. A Nora não sabe quem ela é ou o que ela é. Ela não entende isso. E isso é uma questão super existencialista. Que sou eu ou quem sou eu? O Sartre ele tem um livro, o livro principal dele, chama O Ser e o Nada. Você pensa normalmente que o ser é o ser humano ou o ser vivo e o nada é alguma coisa que você vai descobrir no livro. E na verdade é o contrário. O ser é a mesa, o ser é um móvel, o nada é você. Por que você é o nada? Não sei, fiquei triste. Porque aquilo que é para sempre. O resto das coisas está. Então elas não são. Ah, tá, é português. Pensa só no Loki. Você falou do Loki. Ah, me explica. Aquele que permanece. He Who Remains, aquele que permanece. Que é o... Eu já esqueci o nome. Khan. Ele é uma coisa que é eterna. Ele é ser. Ele é um ser, porque ele permanece. He Who Remains é. Então, Khan é. Todas as outras coisas não são. Tanto é que as existências delas são apagadas nas outras linhas do tempo. Porque elas são voláteis. Elas mudam. A única coisa que é, e é simplesmente, é aquilo que permanece sendo. E isso é essencial no livro. Então, todo tempo, a Nora tem reflexões sobre o que é ser. Tem uma parte, por exemplo, que ela diz: eu não sei o que sou, eu sei o que não sou. Isso faz parte do processo de descoberta do que te caracteriza, né? Você saber o que não é, você está dando um passo em direção a saber mais sobre quem você é. E tanto é existencialista que a provocação principal do livro é se você faria coisas diferentes se você tivesse a oportunidade de viver determinados momentos da sua vida de novo. Então, aquilo que você decidiu naquele momento é o que você é? Ou com o tempo você se torna uma coisa diferente e mudaria aquilo que você era? Muito difícil isso, né? Isso eu achei difícil, esse eu não entendi não. Mas bola pra frente, vamos lá. Se você é algo e você é e permanece sendo, você faria tudo igual. Sim. Se você não é, você faria coisas diferentes.
Então, se você sabe o que você é e quem você é, você faria tudo igual. Senão, você mudaria coisas. E o livro tem essa moral subjacente ali. A Nora, ela vive todas aquelas vidas somente para descobrir o que ela é na vida raiz dela, que é essa vida original que deu origem à Biblioteca da Meia-Noite e tudo isso. Entendi, acho que entendi. Um outro exemplo que mostra claramente que o autor quer trazer o existencialismo é quando ele fala do carvão e da estrela do mar, em dois momentos bem diferentes da história. Em um momento ele fala uma coisa que normalmente a gente usa para motivar pessoas, né? Que o carvão, sob pressão adequada, vira diamante. E ele fala que isso não é possível porque o carvão tem um nível de impureza grande e sob pressão adequada ele continua sendo carvão, ele não vai virar diamante. Então o carvão sempre será carvão. O outro exemplo que ele dá é da estrela do mar, que ele diz que a estrela do mar continua sendo estrela do mar em todas as vidas alternativas. Não existe uma vida alternativa em que a estrela do mar é uma professora de engenharia aeronáutica. Só porque se eu cortar as patinhas da estrela do mar, ela vira outras iguais? Não, mas essa característica de não ser é uma característica humana. E quando a gente compara outros seres ou objetos inanimados com o humano, a gente fracassa nessa comparação porque a gente não considera essa variabilidade que o humano tem. O humano pode ser professor na outra vida, o humano pode sim se transformar em diamante, ele pode se transformar no que ele quiser, e o livro explora muito bem isso. A Nora vira o que ela quer ali em algum momento. Tudo bem que as motivações não são as melhores, mas ela vai virando outras coisas. Ela vira popstar, ela vira glaciologista, ela vira nadadora de sucesso, ela vira dona de um pub, ela vai viver na Austrália, enfim, ela tem todas essas possibilidades. E ter essas possibilidades é uma coisa que é humana. A Emily Dickinson tem um poema que eu gosto muito, que chama I Dwell in Possibility. E esse I Dwell in Possibility é ela explorando que a poesia traz mais possibilidades do que a prosa. Que a prosa ainda tem um formato restrito e a poesia é irrestrita, é etéreo, é sugestivo. Então, nesse aspecto, o ser humano ele é mais parecido com a poesia e os objetos inanimados, os outros seres seriam mais parecidos com a prosa. Saindo desse tema do existencialismo, falando agora um pouco de ciência. O livro tem bons e maus momentos falando de ciência. Os bons momentos falando de ciência, quando ele fala, por exemplo, de buraco negro, de vulcões, e o exemplo do carvão que eu já falei. O autor, ele é muito feliz ao evoluir a personagem de um buraco negro para um vulcão. Então ela começa a história se identificando com um buraco negro, achando que ela é uma influência negativa na vida de todo mundo e que todo mundo viveria melhor sem ela. E elas consideram um buraco negro porque quando ela se aproxima das pessoas, ela suga as pessoas para dentro desse espaço negativo e melancólico dela e prejudica as outras pessoas. No final do livro, ela se entende como um vulcão. E um vulcão, é muito curiosa a maneira que ele pensou o vulcão, porque ele encara o vulcão como uma força de destruição, então tem um rompante, tem uma coisa, um ímpeto ali, que ela tem e que todo mundo tem por estar vivo e por ser humano. Tem aquele dia que a inteligência emocional não está em dia, tem aquele dia que você não está bem. Mas o vulcão, depois que ele explode, a lava se solidifica e se transforma num solo super fértil. Então, tem uma questão de transformação que o vulcão traz, que o buraco negro não traz. O buraco negro é só uma supressão de luz. Né? Tem as questões gravitacionais, tem as questões de viagem no tempo, que eu não vou abordar. Mas o vulcão tem essa questão construtiva pós-destruição. Então, a gente tem o direito de não estar bem, mas quando a gente não está bem, a gente pode estar se preparando para ficar bem depois. Tem esse processo. O luto, por exemplo, ele funcionaria como um vulcão. Ele começa com um processo de desapego de algum ser querido, seja familiar ou algum bichinho de estimação, e ele tem todo um processo que é triste e difícil, e que depois você sai fortalecido de alguma forma, porque você aprendeu a conviver com isso, porque você aprendeu a entender a finitude da vida, de alguma forma você se aproxima disso. Talvez você entenda um pouco mais de que você também é finito e que você vai acabar em algum momento. Enfim, eu achei muito feliz essa analogia com o vulcão, eu gostei bastante. As partes infelizes. Quando o autor busca explicar
fisicamente. A Biblioteca da Meia-Noite eu achei muito infeliz. Ele começa com a coisa da quântica, e a quântica tem muita questão da possibilidade, mas ele escreve um capítulo que eu achei até chato, foi um capítulo que eu dormi, sobre quântica e que a Biblioteca da Meia-Noite é quântica, e para coroar essa explicação meio estranha, meio maluca, ele começa a misturar com religião. E aí as coisas ficam mais complicadas ainda. Então eu acho que o Matt Haig ele falhou ao querer trazer explicação para o inexplicável. A Biblioteca da Meia-Noite por si só, com os conceitos e as regras que ela trazia, ela já era suficiente pra gente. Não precisava arrumar uma explicação que era quântica ou que a bibliotecária era Deus. Não precisava sugerir esse tipo de coisa. Lembra que a gente falou de poética negativa? Ele podia muito bem ter deixado isso omisso para que a gente inferisse o que a gente quisesse. Então, pessoas mais ligadas à religião enxergariam aquilo ali como religioso. Pessoas mais ligadas à ciência enxergariam aquilo ali como possibilidades. Pessoas que não são nenhum nem outro enxergariam aquilo ali como mágico. Enfim, não precisa explicar tudo. Fez um embostamento do local. Eu achei que não foi feliz o uso da ciência e achei que não foi feliz essa estratégia de arrumar uma explicação para aquilo ali. Agora vai ter um monte de coach botando citação da Bíblia e a Biblioteca da Meia-Noite no mesmo quadrinho do Instagram. Pode ser. Eu gostei muito de como o livro fala de motivação, apesar de eu ter um pouco de ressalva com essa questão de você quer, você consegue. Eu acho que existe um nível dentro da pirâmide lá das necessidades do Maslow. A partir de um determinado nível, você quer, você consegue. Então ela está suprindo uma necessidade básica ainda para poder algum dia ter a possibilidade de escolha. Achei curioso que o livro traz uma visão de vida não idealizada. Então ele mostra que todas as vidas têm tristezas e que você perseguir um modo de vida, uma certa vida alternativa que não tem tristezas é uma coisa impossível. Então toda vez que a Nora vai para uma vida alternativa, ela tem problemas nessa vida alternativa. Perceber isso faz com que você perceba também que a sua vida hoje é só mais uma vida dentre as outras possibilidades que existem. Não é a pior vida, não é uma vida desgraçada, é uma vida normal, como outras vidas que você poderia ter tido. Ele não ranqueia as vidas como melhor e pior. Apesar da Nora ter esse ranqueamento, ela vai percebendo aos poucos que não é isso que faz a vida ser bacana. A vida ser bacana diz respeito à forma como ela encara as coisas da vida dela. E daí tem uma moral de positividade, não sei se tóxica, mas da gente começar a perceber as coisas de uma forma diferente e da gente começar a ser mais ativo nas coisas que a gente escolhe. Então ela fala, em algum momento, que ela deixa os relacionamentos acabarem. Como a amiga dela, por exemplo, foi para a Austrália e ela não falou mais, e a amiga não falou mais, e ela não procurou mais, e ficou por isso mesmo. E ela lamenta, perdi uma amiga. Por que ela não busca novamente essa amiga? Ou a relação com o irmão, que não tá boa. Por que ela não busca reatar essa relação com o irmão? Então, assim, quando ela volta da experiência da Biblioteca da Meia-Noite, ela volta com esse entendimento melhor da vida e ela resgata. Tem uma parte de sorte ali, porque... Sorte, né? Vou botar muitas aspas ali. Como ela volta de uma tentativa de suicídio, as pessoas quase que naturalmente voltam a procurar ela. Então ela não teve um esforço ativo de buscá-las, mas tem uma parte super curiosa que ela pede ajuda, que ela não pediu ajuda para ninguém. E ela pede ajuda pro vizinho, que ela volta ainda intoxicada ali com o envenenamento que ela fez, mas ela consegue andar até o vizinho e dizer: me ajuda, liga para a ambulância, e cai. Então ela fez sim um esforço ativo de se reconectar com as pessoas de uma outra forma, que ela aprendeu nas múltiplas vidas que ela teve ali. Eu só não gosto dessa parte do livro realmente falar que você pode ser o que você quiser. Essa parte me incomoda. Se você for parar pra pensar, tá isso escrito sim. Tem um capítulo que traz uma centena de destinos diferentes para ela, que ela começa a explorar diversas possibilidades de escolha. Então o livro traz essa moral das escolhas, é legal essa moral das escolhas, é legal essa questão da conexão, mas tem que ter cuidado como que a gente usa isso. Existem pessoas que são privilegiadas, que têm essas escolhas e que podem ter essa variedade de futuros possíveis. Existem outras que, infelizmente, não podem. E nessa linha de falar das diversas possibilidades de futuros, tem uma mudança na mentalidade da Nora que eu acho muito legal. Normalmente, a gente pensa nesses múltiplos futuros e fica chateado. Porque você pensa, eu poderia ter sido... Vou pensar no meu caso aqui.
Poderia ter sido um médico bem-sucedido em vez de engenheiro. Eu poderia ter sido um advogado bem-sucedido. E quando você pensa nessas possibilidades de sucesso diferentes, você se sente oprimido pelas escolhas que você fez e pensa, poxa, eu escolhi ser engenheiro, podia ser um médico, e você fica triste. E a Nora tem isso. Só que em algum momento isso muda na cabeça dela e ela enxerga o fato dela ter possibilidades e possibilidades bem-sucedidas, apesar de não manifestadas na vida que ela está agora, ela enxerga isso como uma coisa positiva. Então ela reconhece isso como um privilégio, como uma coisa boa na vida dela. E ela viu que não está num ponto tão desfavorável da vida e que ela ter essas possibilidades torna ela um indivíduo especial, na verdade. E ela aprendeu a reconhecer isso. Por fim, sobre o suicídio especificamente, eu acho que o livro foi super sensível ao relatar o suicídio. A forma como ele explicou o suicídio, o que levou ela a se suicidar, também foi muito bem construída. Porque normalmente se fala, tinha tanta coisa e a pessoa se matou, por que se matou? E na verdade, ele mostra explicitamente que ela se matou não porque ela estava infeliz ou porque ela era triste, mas porque ela não conseguia enxergar uma forma de superar essa infelicidade, que é o que o pessoal fala de esvaziamento de sentido. Então, no momento em que ela não viu uma condição dela melhorar, ela desistiu de viver. Foi isso que aconteceu. E eu achei muito legal trazer esse argumento para o conhecimento público, que é um livro que foi lido por muita gente, é um livro que é best-seller, é um livro que está envolvido numa polêmica. Então eu achei muito legal trazer esse conhecimento para o público em geral, para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de empatia com as pessoas que chegam nesse momento e tomam essa ação super drástica. Julgar menos e entender mais. Eu acho esse ponto bom do livro. Eu acho que esse livro pode ajudar bastante gente também. Acho que é um livro, apesar das críticas, eu acho um livro super importante para o cenário atual. É um livro que está falando de saúde mental, é um ciclite atual. Os ciclites mais famosos são de 2013, não sei agora exatamente, 2012, 2014. Então é um ciclite atual, o livro de 2020. Está abordando um tema complexo, de uma forma simples, mas não simplista. Eu achei simplista a forma de uso da filosofia, mas não achei simplista a forma de abordar o suicídio, de abordar as questões existenciais. Achei um livro válido, achei um livro importante, agora não achei um livro sensacional. Tem várias outras questões que são menores no livro, mas também você consegue perceber. Tem uma questão de conexão com a natureza e a importância de você se conectar com a natureza. A gente na cidade, a gente se afasta muito da natureza e a gente destrói a natureza, né, com a pegada ecológica maior. O livro fala de pegada ecológica. E se reconectar com a natureza é uma coisa que te revigora, a gente gosta. Quando a gente vai para um lugar mais afastado, né? Quando a gente vai para o Carmo, por exemplo, a gente volta revigorado. A gente conhece várias pessoas que fazem trilha, cachoeira, que se revigoram quando foge assim da civilização. E o livro, inclusive, ressignifica essa questão da solidão na natureza. A solidão, ela só é ruim quando a gente está na cidade, porque na cidade a gente tem uma meta de se conectar com pessoas, a gente tem quase que uma obrigação. E quando a gente está sozinho na natureza, a gente tem que se conectar consigo mesmo e com a natureza. Então a solidão não tem aquele peso negativo que normalmente tem na cidade. Tem a questão da fama, quando ela vira ali uma popstar. Tem uma frase muito legal que ela fala que a fama era como ser beijada e esbofeteada ao mesmo tempo, assim. Então ela tem a pressão da fama, ela entende que a fama traz uma questão de ansiedade, traz a depressão também. É muita pressão do público, dos empresários, de toda aquela situação que ela está imersa. Então é legal também, mas são questões menores, assim. Eu acho que o livro principalmente fala de existencialismo, fala de suicídio, fala de motivação para viver, motivação para seguir adiante e de possibilidades. Várias possibilidades que a gente tem na vida. Por estar vivo, a gente tem possibilidades. Morto, a gente não tem possibilidades. O livro acho que é bem claro com relação a isso. A Biblioteca da Meia-Noite só existe enquanto ela está viva. Se ela morrer, a biblioteca deixa de existir, que a biblioteca é dela. Então é isso. Agora vamos para o esperado momento em que eu vou dar minha nota do livro. E para dar a nota, eu vou mudar um pouco a escala. A gente estava usando uma escala de 0 a 10. A gente resolveu que vai usar a partir de agora uma escala de 0 a 5. Porque eu acho que fica mais bonitinho 5 estrelas do que 10. Sem dúvida.
Então, esse livro eu colocaria como 3 estrelas, porque eu acho que ele, de fato, é um livro importante para várias pessoas. Acho que ele traz uma mensagem legal, é um livro bonito, é um livro que emociona, mas eu acho que ele tem grandes falhas, principalmente no uso da filosofia, na construção da personagem Nora, na repetição excessiva das más escolhas da Nora nas vidas alternativas, no uso fatalista dessas vidas alternativas para conduzir mais rapidamente para a moral que se quer no livro. Então, por essas questões todas, eu dou 3 estrelas para ele. Lembrando que 3 é muito bom. 3 de 5, é bom sim. A gente vai falar, tem uns ali que a gente já leu que tá 2 estrelas, tem que tá 1 estrela. 0 estrela ainda não tive, não. Esse aí vai ser péssimo, porque um de 1 estrela já é ruim. 1 estrela é? Chuva de Papel, então, no caso, seria 4 estrelas, né? Isso. Só pra comparar, porque a gente fez a outra escala sendo de 0 a 10, então ela mudaria pra 4. Isso, ele tava 8 de 10, ficou com 4 estrelas. Então, para fechar esse vídeo, vamos fazer aquele momento Book Club. Deixa eu pegar a caixinha. O que será que temos aqui? Então, as 2 primeiras perguntas, elas dizem mais ou menos respeito à mesma coisa. Então, a primeira pergunta é quando que eu fui fisgado pela história. Se eu fui fisgado imediatamente ou se demorou. Eu fui fisgado imediatamente. Acho que o livro, com essa premissa das possibilidades da Biblioteca da Meia-Noite, ele não enrola muito pro suicídio da Nora Seed. E já começa com essa questão da Biblioteca da Meia-Noite, que você fica super curioso para saber onde é que vai parar. A outra pergunta é se eu tive que me forçar para ler o livro ou se eu não conseguia deixar de lê-lo. Eu tive que me forçar para ler o livro só por causa do prazo, assim, não foi por causa do livro em si. O livro é bom, você consegue ler ele bem, tanto que ontem eu li mais da metade dele. É uma leitura interessante. Vamos mais uma? Uhum. Próxima pergunta. Que feedback eu daria pro autor? Essa é difícil, né? Que você vai julgar o cara. Ainda mais que ele escreve como terapia. Eu acho super difícil essa questão de dar um feedback para ele. Mas talvez eu dissesse para ele usar a filosofia de uma forma mais profunda ou não usar. Porque eu achei que ela não acrescenta tanto. Se ele tivesse usado só os argumentos dele, sem as citações filosóficas, o livro já seria super filosófico e interessante. Não precisava dessa camada. E eu sugeriria uma Nora Seed mais empoderada. A outra pergunta é qual personagem eu me conectei mais. E eu já tô rindo porque o personagem que eu mais me conectei foi com a bibliotecária, a senhora Elme, que também é conhecida como Deus em algum momento da história. Mas é porque eu achei uma personagem muito... Humana? Não sei o que dizer, sabe? Sabe o que eu gostei dela, da senhora Elme? E por que eu me conectei? Porque ela dá conselhos pra Nora. Ela sempre sabe o que dizer pra Nora. E eu escuto muito isso das pessoas, assim, que me perguntam sobre conselhos, chegam com problema. Diz que eu sempre sei o que dizer pra ajudar num problema, em alguma coisa que ela tá enfrentando. Então acho que eu me identifiquei com a senhora Elme, bibliotecária. Não a personagem real, mas a que mora na Biblioteca da Meia-Noite, por causa disso. Eu não posso negar que você é um ótimo resolvedor de problemas. O problema da senhora Elme é que ela resolve o problema de uma forma meio indireta, né? Ela dá umas indiretas ali pra Nora. Eu acho que eu sou um pouco mais direto do que ela. Mas eu me identifiquei com esses diálogos que ela tem com a Nora, então eu me identifiquei, enfim. Tá. É isso, pessoal. Vou guardar aqui o Book Club. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, comenta. Você já leu Biblioteca da Meia-Noite? Gostou? Achou que a filosofia foi bem usada? Pode comentar o contrário do que a gente está falando. Não tem problema, os nossos comentários são espaço para diálogo. Se inscreve no nosso canal, é muito importante a inscrição de vocês. Se tinha alguma coisa que vocês queriam saber sobre a Biblioteca da Meia-Noite, ou que vocês sabem, queriam compartilhar, coloca aqui nos comentários. Ativa o sininho para não perder a notificação do próximo vídeo do canal. É isso, pessoal. Até quinta-feira no próximo vídeo de unboxing.